Caio Coppola cala a esquerda mais uma vez. No grande debate, o jovem comentarista dá um verdadeiro show de conhecimento, coerência e coragem, desmontando uma a uma as falas do ex-ministro petista Zé Eduardo Cardoso, enquanto o advogado de Lula tenta defender o indefensável, relativizando crimes, atacando Trump e fingindo que o Fórum de São Paulo é ficção. Coppola surge como a voz da razão e da verdade, lembrando o público dos fatos ignorados pela grande mídia. Com dados da própria Agência Brasil, ele expõe as contradições da narrativa esquerdista, mostra como o combate às drogas de Trump é, na verdade, uma guerra legítima contra o narcoterrorismo e ainda desmascara o duplo padrão da esquerda brasileira, que critica os Estados Unidos, mas se curva à China para censurar o povo brasileiro. Vamos ao debate. Boa noite, bem-vindos. Cardoso, o que esperar desse encontro entre Lula e Trump? Olá, Juliana. Olá, Caio. É evidente que, volto sempre a insistir, eu não tenho bola de cristal e as coisas que a gente pode fazer numa análise podem não se confirmar. A sensação que eu tenho, digo sensação, é que poderá ser um encontro exitoso para os dois lados. Em primeiro lugar, Lula evitou a pegadinha de ter que ir aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump, como infelizmente outros presidentes antes dele não conseguiram evitar e foram pegos com atos de grosseria, como aconteceu com o Zelensky. Bem, este encontro vai ser em campo neutro. E já no encontro que se deu na ONU, rolou a química declarada por Donald Trump. A sensação que eu tenho, repito, não é bola de cristal, é sensação, que essa reunião será produtiva para desagrado dos defensores do bolsonarismo. Não vai se discutir sanções aos brasileiros, porque o governo brasileiro continua sendo contra isso. Vai se discutir economia, vai se discutir taxas. E acho que, sinceramente, esse encontro deve fazer, é minha impressão, a revisão de posturas tomadas por Donald Trump para punir o Brasil. E por que isto? Porque a balança comercial sempre foi favorável aos Estados Unidos da América. Quando o Donald Trump dá o tarifaço dele, ele fala que é por causa das decisões do Supremo. E o Brasil não se acovardou. O Supremo não se acovardou. O presidente da República não se acovardou. Defendeu o nosso país, a nossa soberania, apesar de muitos pretenderem sempre levar a bandeira dos Estados Unidos da América como se fosse a bandeira que valesse mais que a do nosso país. E nós brasileiros achamos, e nós brasileiras também, não achamos que isso aconteça. Bem, então eu acredito que depois o Donald Trump disse que viu que o Lula é um cara simpático, ele gostou, deu sinergia, Lula também deu sinais que quer conversar, vão conversar. E eu acho que vão efetivamente retroceder em situações para desespero, repito, de Eduardo Bolsonaro, que queria que os Estados Unidos invadisse o Brasil, para desespero daqueles que queriam ver o Brasil de joelhos, chamando-se ou autoproclamando-se patriotas. Então, a minha expectativa, Juliana, é positiva. Isso acontecerá ou não? Não sei te dizer. Depois da reunião, eu volto a fazer uma análise, porque é mais fácil fazer análise depois que os fatos já aconteceram do que antes que efetivamente eles ocorram. Com certeza. Coppola, concorda com Cardoso? Qual é a sua expectativa? O que esperar desse encontro entre Brasil e Estados Unidos, entre os chefes de Estado? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma referência ao debate anterior. Eu confesso que eu fiquei um pouco estupefato quando o doutor Zé Eduardo colocou aqui para nós que o ministro Luiz Fux havia condenado o delator Mauro Cid por tentativa de golpe de Estado. Eu não quis, aí, fazendo uma gentileza para o doutor Zé, contraditá-lo muito nesse sentido, embora a informação que eu tivesse fosse contrária. Então, só para repor a verdade dos fatos, aqui é uma fonte da Agência Brasil, Fux absolveu Cid das acusações de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Restou apenas a condenação por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Não tentativa de golpe de Estado, são crimes absolutamente distintos. Um deles implica, e essa é a tese justamente do ministro Luiz Fux, que você precisa tentar depor um governo legitimamente eleito. O que ele coloca aqui é que você tem uma relação entre os kids pretos, Mauro Cid e, eventualmente, o ex-presidente Braga Neto no financiamento daquelas tentativas de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, segundo a tese aí da Procuradoria-Geral da República, inclusive com um intuito maligno de homicídio. Agora, nenhuma outra autoridade ou nenhum outro réu foi implicado nisso pelo senhor Luiz Fux. Foi falado nesse programa que ele condenou essas pessoas por tentativa de golpe de Estado. Isso simplesmente não é verdade. Agora, voltando aqui
para o tema em debate, que é o encontro entre Lula e Trump. Eu acredito que um tópico muito sensível nessa nova reunião será a delação, falando em delatores, do senhor Hugo Carvajal, considerado o grande delator do narcotráfico chavista. Ele diz ter provas, inclusive jornalistas brasileiros que pediram asilo nos Estados Unidos por perseguição judicial aqui no Brasil e tratamento análogo à tortura, foram para os Estados Unidos que cobriam isso. Eu acho que esse será um elemento. Por quê? Diz o senhor Hugo Carvajal, que era o chefe da inteligência chavista, que todos aqueles políticos ligados ao Foro de São Paulo eram financiados por capital do narcotráfico. Se isso for verdade, se houve dinheiro estrangeiro influenciando o financiamento de partidos e eleições aqui no Brasil, aí nós estaremos diante de outro tipo de escândalo e, na verdade, Lula vai estar numa posição muito vulnerável nessa reunião, especialmente se, como dizem aí no noticiário, ele ou o partido dele estiverem envolvidos nessa delação. O debate Coppola, esse combate às drogas, justificação de Trump no Caribe? Juliana, em primeiro lugar, vamos deixar uma coisa muito clara. Não se trata de combate às drogas, mas sim de combate ao narcoterrorismo. Conceitos aqui são muito importantes. O narcoterrorismo é o uso do capital do narcotráfico, certo? Para promoção de violência, de destruição, de morte, com finalidade política e ideológica. Vamos lembrar, segundo aí as denúncias do senhor Hugo Carvajal, que esse dinheiro inclusive abastecia partidos e lideranças políticas ligadas ao Foro de São Paulo. Algumas coisas que é importante pontuar e que são negligenciadas no debate público. Esses ataques se dão em águas internacionais, portanto, não ferem a soberania dos outros países e, finalmente, eles se dão contra organizações terroristas designadas. Por isso, o presidente americano, do ponto de vista da jurisdição americana, não está atuando à margem da lei, mas dentro das permissões que a legislação dá ao Poder Executivo nos Estados Unidos. Ou seja, da ótica dos americanos, não se trata de uma ação simplesmente contra as drogas, mas sim contra o narcoterrorismo. E no caso dos Estados Unidos, eles têm um grande problema de saúde pública e de violência urbana ligadas a esses cartéis. E as investigações demonstram que, de forma intencional, milicianos, criminosos dessas organizações eram enviados aos Estados Unidos na época em que era possível entrar ilegalmente no país com bastante facilidade, especialmente durante os governos democratas, especialmente no governo Joe Biden. Foram milhões de pessoas que entraram nessa condição e por lá eles agem como um grupo terrorista, promovendo violência, depredando patrimônio, envenenando os entorpecentes que são aí infelizmente consumidos pelos americanos, especialmente na epidemia do opioide. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, a média de mortes por overdose nos Estados Unidos da América é de 100 mil pessoas. Então, no último ano foi um pouco menos, 85 mil pessoas. Mas isso é mais do que as vítimas alegadas pelo Ministério da Saúde do Hamas na faixa de Gaza. Portanto, além de ser uma crise geopolítica, é também uma crise humanitária. Cardoso, combate às drogas, justificação de Trump? Bem, Juliana, como o Caio, na primeira parte do programa de hoje, voltou ao programa de ontem, eu sou obrigado a voltar também para explicar o que isso aconteceu. É necessário ler o voto do ministro Fux. Por quê? Fux não disse que os fatos não ocorreram. Ele usou a tese jurídica da absorção do crime. Há 2 crimes previstos que a maior parte dos ministros entendem que são separados: abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado. Fux diz que um prevaleceu sobre o outro, o golpe de Estado. Por isso que ele diz que vai condenar só em golpe de Estado. Não que os fatos não aconteceram. Não que não foi uma ilusão, que nunca tentou se derrubar Lula. É isso, está dito no voto dele. Basta ler. Então, eu não sei, talvez eu tenha uma dificuldade de explicação. Ou seja, quando um crime absorve o outro, significa que o outro ocorreu, mas eu vou punir por um, porque há uma absorção delituosa. É só isso, nada mais do que isso. Ele condenou Braga Neto e Cid pela tentativa de derrubar de governo, coisa que os bolsonaristas dizem que nunca aconteceu. Bom, é isto, em síntese é isto. Relativamente agora, voltando ao tema do debate de hoje, o combate às tropas justifica a ação de Trump no campo? Claro que não.
Ele está de olho, não é nas drogas, nesse ponto o Caio tem razão. Ele está de olho na Venezuela. Se nós formos há um tempo atrás, no Congresso Republicano de 2023, Trump disse, se eu tivesse sido reeleito, ele não foi reeleito no caso de Biden, que o derrotou, eu teria invadido a Venezuela e ficado com todo aquele petróleo. Isso seria ótimo. É o que diz Donald Trump. O objetivo dele não é derrubar uma ditadura, nem combater o narcotráfico. Porque se fosse combater a ditadura, invadia a Hungria, invadia a Arábia Saudita, não. Ele está de olho no petróleo da Venezuela. Tanto isso é verdade que o armamento que ele está utilizando no deslocamento é pesado, não é para derrubar barcos de narcotraficantes, não. É para ocupação de terra, é míssil de longa distância. Você vai usar míssil de longa distância para combater o narcotráfico? Que história é essa? Aliás, todos os especialistas mostram isso. O armamento que os Estados Unidos está deslocando é um armamento, inclusive, para invasão em terra, que Trump já falou hoje que pode fazer, claro. E mais que isso, ataque de longa distância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um míssil de longa distância para destruir a casa de um traficante? É isso? Ora, francamente, ele está querendo invadir a Venezuela e se apoderar do petróleo da Venezuela, coisa que alguns defendem, inclusive na extrema-direita, apesar do princípio da autodeterminação dos povos estar consagrado na Carta da ONU. É um assinte esse tipo de coisa. Aliás, Donald Trump teria condições de combater o narcotráfico dentro do seu território. Ou será que lá não existem organizações criminosas? Não existem organizações criminosas que chegam com navios lá e ele não ataca? Por que ele vai procurar fora? Ah, bom, quer procurar fora do mar territorial dos países? Que o faça. Agora, dentro do mar territorial é ofensa à soberania. O que ele quer não é combater ditaduras ou combater narcotráfico. Ele quer o petróleo da Venezuela. É este seu objetivo, conforme ele confessou publicamente no Congresso 2023 do Partido Republicano. Cardoso, a ação dos Estados Unidos defendida pelo senador Flávio Bolsonaro é uma ameaça à soberania do Brasil? É evidente que sim. Parece que o senador desconhece que a Constituição que ele jurou cumprir, no artigo 1º, inciso 1, coloca como um dos fundamentos da República do Brasil a soberania. Está expresso. E o que é o conceito de soberania? Não foi inventado agora. Ele vem do século XVI. O primeiro autor que o formulou foi Jean Baudin. Depois, mais tarde, quando se cria, ou se nasce a Paz de Westfália, vejam, no século XVII, se reconhece que os países são soberanos. Paz de Westfália, século XVII. E aí, o que é? O governo de um país é que pode dar a palavra sobre o seu território, sobre as suas águas, porque isto é um país soberano. Bem, quando vem a Primeira Guerra Mundial, vem toda aquela situação de desrespeitos à soberania. Ficou cada vez mais latente essa situação, razão pela qual vem a Segunda Guerra. E Adolf Hitler, que deu começo à Segunda Guerra Mundial, invadindo a Polônia sob um pretexto como este, que Donald Trump está usando agora no tráfico, ele usa um pretexto e viola a soberania específica da Polônia. Com base nisso, a Nação Unida criou o conceito de soberania. E esse conceito de soberania efetivamente introduziu o conceito de soberania na Carta da ONU. Está na Carta da ONU. Será que nós vamos desconhecer isso? Será que o senador Flávio Bolsonaro desconhece isso? Que soberania não é uma invenção do Lula, não é uma invenção minha, não é uma invenção de ninguém? Que soberania é algo que está incorporado ao direito internacional dos povos e que deve ser respeitado, e ele chama contra o seu país, os Estados Unidos da América, para invadir nossas áreas territoriais e combater aqui dentro. Como é que um senador da República pode fazer isso? Somente alguém que prefira a bandeira dos Estados Unidos da América do que a bandeira do Brasil, apesar de se chamar de patriota, pode fazer isso. Isso é caso de perda de mandato. Ele está desrespeitando a Constituição Federal ao achar fantástico que tropas dos Estados Unidos invadam o Brasil sem a permissão do Congresso Nacional, sem a permissão do governo brasileiro, sem a permissão do povo brasileiro. Isso é uma vergonha. Nós não podemos aceitar algo parecido. Acho que as pessoas enlouqueceram. Quer dizer, acham normal e aplaudem o presidente dos Estados Unidos aplicar sanções ao Brasil, com violação clara da soberania. Agora pedem a invasão das tropas dos Estados Unidos para combater o narcotráfico. Ora, eu fico realmente estarrecido com esse tipo de coisa. Eu nunca esperei, nem da extrema-direita brasileira, comportamentos desta natureza. Porque, em geral, a extrema-direita é nacionalista. Em geral, ela defende o Estado-nação. Agora, alguém vinculado a isto, defender contra a Constituição que jurou cumprir no momento que toma posse como senador, porque está lá, soberania nacional. Pedir que um país invada o outro para ajudar a combater é ofensa à soberania nacional, como também aplaudir sanções que um governo estrangeiro aplica ao Brasil é ofensa à soberania nacional. Como brasileiro, eu fico muito triste que brasileiros e representantes do povo brasileiro falem esse tipo de coisa. É triste, muito triste. Paula, essa medida defendida
pelo senador Flávio Bolsonaro é uma ameaça à soberania brasileira? Olha, me surpreende que o doutor Zé Eduardo não tenha ficado ali tão consternado quando o senhor Lula da Silva, aí sim, ameaçando a soberania nacional, pediu publicamente que autoridades chinesas viessem ao Brasil para censurar cidadãos no seu direito fundamental à liberdade de expressão nas redes sociais. E nesse caso, não é um ataque à soberania, Zé? Pedir ajuda para uma potência estrangeira, uma potência ditatorial para controlar o discurso de cidadãos nacionais. Fico curioso de saber se o senhor acha que isso também é um ataque à nossa soberania. Mas falando sobre o caso em tela, aqui, fugindo um pouco do duplo padrão, se o ataque se desse em águas nacionais, não há o que comentar. Obviamente, é um ataque à soberania nacional. Aí é território brasileiro. Se for em águas internacionais, depende. Se PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas aqui do Brasil estiverem classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos da América, o que ainda não aconteceu, então, para ficar no exemplo do Caribe e agora mais recente do Pacífico, na Venezuela, o grupo Tren de Aragua já é considerado uma organização terrorista e, da mesma forma, o mesmo tratamento se estende ao cartel Los Soles. Isso já está posto, ou seja, existe essa documentação, né, que legitima medidas de força e de extrema força, isso de acordo com a legislação americana. Agora, no Brasil, nem os Estados Unidos e muito menos o Brasil reconhece, pelo menos não por enquanto, PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas. Então, nesse caso, seria não só uma violação à soberania se fossem águas nacionais, mas se fossem águas internacionais, seria uma tremenda violação aos direitos humanos, o principal deles, que é o direito à vida. E aí, obviamente, a infelicidade desse comentário do senador. Acontece que essa fala, ela vem de uma dor muito legítima da sociedade brasileira, que tem como a sua grande preocupação hoje a criminalidade, isolada a maior preocupação do brasileiro. E o que o brasileiro encontra do ponto de vista do governo federal? Um ministro da Justiça que celebra 50% de soltura de presos em audiência de custódia, um governo que milita pela saída temporária de presos no regime semiaberto, um Supremo Tribunal Federal que enquadra traficantes como meros usuários de droga, e isso tem o condão de promover a soltura de dezenas de milhares de encarcerados faccionados no sistema prisional brasileiro. Então, claro que isso gera uma ansiedade pela solução. Mas, claro, não há que se falar numa solução dessa violência, como colocou o Zé Eduardo, que pode ferir a nossa soberania nacional, a depender de como ela se desenrola. A gente fechar apenas 30 segundos para cada, Cardoso. Lula não pediu a invasão do Brasil, ele apenas convidou o governo para debater a atuação de uma empresa estrangeira para tentar regular de comum acordo alguma coisa. Só isso, nada mais. Ele não pediu a invasão de tropas, ele não pediu que a China sancionasse o Brasil. É muito diferente. Chamar alguém para dialogar não é ofensa à soberania. Pedir que alguém invada o Brasil, não há nada que justifique isso, é ofensa à soberania. Não há dor que justifique um brasileiro deixar de ser brasileiro. Não há dor que justifique o Brasil ser ofendido por tropas estrangeiras adentrando aqui. O senador Flávio Bolsonaro cometeu algo pior que uma simples infelicidade. Ele cometeu uma ofensa à Constituição que ele jurou cumprir. Isso é inaceitável. Caio. Estou confuso, doutor Zé Eduardo. É diálogo o que ocorre nas redes sociais na China? É debate? É pluralismo de ideias? Não. O senhor está confundindo diálogo e debate com censura explícita, manifesta nas falas inconsequentes da senhora primeira-dama e do senhor presidente, que pedem a uma autoridade estrangeira que tenha acesso aí à inteligência do Brasil para perpetrar um esquema perverso de censura e limitar o debate público, vejam só, bem no ano da eleição, com a anuência do Supremo Tribunal Federal, que, nas palavras do seu decano, aspas, admira muito o modelo chinês.